Olá pessoal, tudo bom? Vamos aqui para o nosso terceiro vídeo dessa série sobre modelos na ciência, agora focado em discutir modelos inatos. Então, no último vídeo eu falei sobre o problema geral da representação, tá? Que os modelos servem para representar algo no mundo real para a gente, a linguagem, inclusive, é uma forma de fazer isso, por isso que o artigo da Enciclopédia Stanford, que está servindo de guia aqui para a gente nessa série, começa discutindo esse problema semântico dos modelos. Mas a proposta aqui é a gente trazer algumas coisas novas para entender esse problema dos modelos na ciência. Então, o vídeo de hoje é o primeiro que não está... o conteúdo que eu estou colocando aqui está bastante pressuposto no verbete da Enciclopédia Stanford, mas eu estou trazendo a mais. Então, vocês não vão encontrar essa discussão de modelos inatos no verbete da Enciclopédia Stanford. Eu trouxe algumas referências aqui, vou deixar na descrição do vídeo para vocês. Então, no último vídeo eu provoquei vocês no sentido de que existem outros tipos de modelos que não modelos científicos. O verbete da Enciclopédia Stanford fala só sobre os modelos científicos, mas existem outros tipos de modelo. O critério que eu estou usando aqui é um critério pedagógico, para a gente entender esses diferentes tipos de modelo. Então, o objetivo é que a gente entenda melhor o que a gente está fazendo com os modelos científicos. O critério que eu estou usando é o grau de agência, o quanto que nós sabemos que estamos construindo um modelo, o quanto que nós conseguimos esmiuçar um modelo em diferentes partes, saber os pressupostos, saber as consequências, saber codificar o modelo inteiro. Tá? Então isso é nós interferindo sobre esse modelo. Adotando esse critério, né, do grau de agência que nós temos, o quanto nós conseguimos discutir e criar modelos de forma conjunta, dá para a gente separar os modelos em três grandes tipos ou grandes classes. Modelos inatos, modelos intuitivos e os modelos científicos, que é o que a gente vai discutir com maior profundidade. Então, modelos inatos vai ser só esse vídeo. Os modelos inatos, eles são uma grande classe de modelos, digamos assim, que nós não temos praticamente nenhuma agência sobre eles, no sentido de que você nasceu, lógico, existem exceções, tá? Mas, via de regra, esses modelos vão começar a ser criados. A nossa vida, digamos assim, normal, padrão, do que é esperado que o corpo humano faça, que tipo de coisas que a gente vai fazer, depende de alguns modelos que vão vir, digamos assim, pré-programados na gente. Então, esses seriam modelos inatos. Então, depois, o próximo vídeo vai ser sobre modelos intuitivos e depois a gente vai discutir muitos e muitos vídeos sobre modelos científicos, que é o nosso foco. Bom, então o que são esses modelos inatos? Né, alguns exemplos. Então, o legal dessa classe de modelos é que nós vivemos eles no dia a dia. Então, embora a gente não costume pesquisar sobre esse tema, não se informe tanto sobre áreas que não são a nossa própria área, é muito interessante, pelo menos eu acho, né? Muito interessante ver como que esses modelos operam no dia a dia. Então, um exemplo muito bom de modelo inato é a visão humana. Então, a gente pode achar que a nossa visão ela está percebendo diretamente a realidade. É uma possível interpretação, uma possível explicação de como a visão funciona. Então, vocês estão assistindo esse vídeo, o que vocês estão assistindo aí é uma percepção direta da realidade. Bom, o que a gente sabe? Que não é bem assim que a visão humana funciona. Para dar um exemplo simples de como que existe um modelo de visão que o cérebro tem, mas recentemente eu vi um paper super interessante que descobriram que neurônios individuais conseguem processar informação dentro deles, realizar operações dentro deles, então isso fica um pouco mais nebuloso se realmente precisa do cérebro ou não, mas o cérebro inteiro, né? Mas enfim, não vamos entrar nesse mérito. Na visão humana normal, se a gente pega o nosso olho normal como ele funciona, o olho é composto de várias partes e quando entra um sinal de luz no nosso olho, né, a luz entra no olho, ela passa por uma lente, que seria uma lente convexa, funciona como uma lente convexa,
por conta de ponto focal, distância de ponto focal, todos os sinais de luz que entram no nosso olho são invertidos de ponta cabeça e chegam na retina invertidos, tá? Então tudo que a gente olha, e embora a gente não veja invertido, a gente vê normal, numa posição que as coisas façam sentido, o sinal de luz que está entrando na nossa retina, ele está invertido. Como que a gente não enxerga tudo de ponta cabeça? O cérebro ou o próprio olho ou toda parte, uma parte grande do nosso cérebro até, é dedicada a criar essa imagem para a gente. Então o sinal de luz entra bruto, essa imagem é processada e ela se torna isso que a gente enxerga. Então desvirar essa imagem é algo que é feito dentro da nossa cabeça. Não é uma percepção direta da realidade o que a gente está tendo. A gente sabe disso por vários motivos. Um deles, que é muito interessante, é quando esse modelo de visão que a gente tem falha. Então aqui, nessa imagem, vocês estão vendo um vídeo, né, que dentro desse vídeo tem uma ilusão de ótica. Então tem aí um círculo, né, que está parado e está girando em torno dessa esfera, está girando aí uma espécie de um cilindro, uma rosquinha, né? Parece uma rosquinha. Qual que é a ilusão de ótica que está acontecendo aqui? Na verdade, isso não é um vídeo, isso aí é uma imagem estática, mas a gente olha, se você vai passando o olho assim por essa imagem, a gente jura de pé junto que essa imagem está em movimento, que isso é um vídeo e está girando, tem algo girando nessa imagem, mas não tem. Tá? Isso é uma ilusão de ótica. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês abrirem essa imagem em separado. Vocês vão ver lá que é um PNG, um JPEG, não é um GIF, não é um vídeo. Isso é uma ilusão de ótica. Então o cérebro está falhando. Por algum motivo, esse sinal de luz aí que está entrando, na hora que a gente processa essa informação, o nosso modelo de visão interno processa essa informação, ele está interpretando que isso aí está em movimento, quando não está. Isso é um erro. Então, isso é uma ilusão de ótica, existem várias outras. Certamente vocês conhecem muitas, mas é um exemplo disso. Outras coisas que mostram para a gente que existe esse modelo de visão dentro da nossa cabeça. Por exemplo, no nosso dia a dia, normalmente, a gente não enxerga o nosso nariz, a gente vive o dia a dia, você está olhando para as coisas, a gente não enxerga o nosso nariz. Mas se você fecha um dos olhos e presta atenção, ele sempre está lá, né? A gente sempre está enxergando, mas quando a gente abre os dois olhos, né, o nariz não aparece. Em tese, com os dois olhos abertos, daria para a gente enxergar simultaneamente os dois lados do nariz. Se eu coloco os dedos aqui, eu sei que meu dedo está aqui, eu até enxergo parte do dedo, mas eu não enxergo o meu nariz, o que é muito esquisito. Por que acontece isso? Né? Com um olho a gente enxerga e com os dois o nariz não aparece. Bom, dentre outros motivos, tá? Eu não quero ser exaustivo nisso, só estou trazendo exemplos, tá? Exemplos curiosos. Dentre outros motivos, porque é uma informação inútil, ela está sempre aí, só está ocupando espaço, então isso é tirado. A gente usa parte da imagem do olho direito para tampar, né, substituir o que seria a imagem do nariz aqui do olho esquerdo. Então o meu nariz esquerdo está me impedindo, meu nariz está impedindo que o olho esquerdo enxergue essa parte aqui, então eu não enxergo a minha mão aqui, mas o olho direito enxerga. Então quando eu abro os dois, eu estou usando essa parte ao invés de mostrar a imagem do meu nariz que o olho esquerdo está pegando, e vice-versa. Então essa imagem é sobreposta, é criada uma composição dentro da nossa cabeça e é isso que a gente enxerga. Essa composição pode falhar, né? Uma ilusão de ótica é quando ela falha. Então, mesmo a nossa visão, que é algo que a maior parte de nós tem o privilégio de poder contar com ela aí no dia a dia para fazer as funções mais simples, mesmo a nossa visão é um modelo de interpretação de luz, digamos assim, né? Um modelo da realidade. O cérebro está colocando as coisas aí para a gente enxergar, não é uma percepção direta da realidade. Por mais que no dia a dia esse modelo funcione tão bem que a gente entende tudo que a gente está vendo como real, mesmo que às vezes não seja. Um outro exemplo muito interessante de modelo inato é a teoria da mente.
Então, nós seres humanos, existem estudos sobre outros primatas que também mostram que eles têm uma teoria da mente na cabeça. O que é uma teoria da mente? Tá? Se a gente fala teoria, a gente pensa já em algo mais científico, né? Algo que vai estar publicado aí num paper, num livro, mas não é o caso. Teoria da mente, no sentido que eu estou colocando aqui, ela é algo que está dentro da nossa cabeça, é um modelo mental, um modelo inato que nós temos. Para que serve esse modelo inato da teoria da mente? Ela serve para que a gente consiga, na interação social, na interação até com outros animais, atribuir um estado mental, né, para outro ser vivo, ou às vezes até para um ser inanimado, né? A gente consegue fazer isso também. Então, você atribui uma crença a uma outra pessoa, você atribui um sentimento, uma emoção a uma outra pessoa ou até para um animal. Então, isso é uma teoria da mente. Você atribui crenças, você atribui estados mentais para outro ser vivo. E nós desenvolvemos uma teoria da mente de forma espontânea do nosso nascimento e conforme a gente vai envelhecendo, principalmente nos primeiros anos de vida, essa teoria da mente vai sendo criada, esse modelo teórico de que existem outras mentes, existem outras cabeças que pensam e que nós precisamos entender o que está acontecendo lá dentro a partir de um modelo, porque você nunca vai observar diretamente o pensamento de outra pessoa, então você precisa de um modelo para tentar inferir o que está acontecendo ali dentro e prever comportamentos. Então, como que a gente sabe que existe esse modelo inato da teoria da mente? Bom, a gente sabe que ele existe dentre outras formas, eu não quero ser exaustivo com isso, não é esse o objetivo aqui, dentre outras formas com estudos com crianças. Tá, então, crianças de recém-nascidas, ali até mais ou menos 8 anos de idade, 9 anos, são feitos uma série de estudos para tentar entender se elas têm uma teoria da mente na cabeça ou não, e que tipo de teoria da mente é essa, quão completa ela é, que tipo de pergunta ela é capaz de responder, que tipo de pergunta que ela falha em responder. Então, um experimento clássico nessa área de teoria da mente e experimentos sobre isso é o teste CLN. Tá? Se vocês buscarem na internet sobre isso, até se vocês buscarem no YouTube sobre isso, vocês vão achar vários vídeos que mostram pesquisadores fazendo esse experimento ou discutindo esse experimento. Então, o que é o teste CLN? Aqui eu achei um quadrinho num paper que ilustra o experimento, né? Estou me apoiando nele. Então, chama assim por causa desse exemplo, né? Que seria com dois personagens fictícios, a Sally e a Anne. Então, no caso, tem duas meninas na imagem, tem uma caixa preta e uma caixa branca que está diante de cada uma delas. A Sally, ela vai pegar uma bolinha e colocar dentro da caixa preta. E depois ela sai de cena, ela sai da sala. Depois que ela sai da sala, ou seja, ela não tem mais como ver o que está acontecendo, ela não sabe o que está acontecendo, a Anne vai na caixa preta, tira a bolinha de lá e coloca ela na caixa branca. Depois que ela faz isso, a Sally volta para a sala, né, e se vê diante das duas caixas fechadas. Então, essa descrição do experimento, formas diferentes de contar esse experimento mental, até formas não descritivas disso, né? Você realizar, mostrar as pessoas se comportando dessa forma, como se fosse um teatro ali, e depois faz a pergunta para as crianças. Qual que é a pergunta que é feita? É feita a pergunta: qual é a caixa que a Sally vai procurar a bolinha? Ela voltou para a sala e agora ela quer a bolinha que ela guardou. Qual é a caixa que ela vai abrir? A partir de um modelo muito simples, muito intuitivo, muito enraizado que a gente tem na cabeça e que no geral funciona bastante bem, a gente vai claramente dizer que a Sally voltou para a sala e ela vai abrir a caixa preta. Por que ela vai abrir a caixa preta? Porque ela não viu a Anne trocando a bolinha de caixa. Se ela não viu, ela vai achar que está no lugar que ela deixou e ela vai abrir a mesma caixa. Isso parece óbvio, isso parece ridiculamente simples. Curiosidade, crianças até uma certa idade não conseguem responder que ela vai abrir a caixa preta. Até uma certa idade, a grande maioria das crianças, até 2, 3 anos,
a grande maioria das crianças acha que a Sally vai abrir a caixa branca. Por que que ela acha que vai abrir a caixa branca? Porque ela acha que ela não tem esse modelo, pelo menos é uma hipótese de explicação, tá? Existe um debate sobre isso que eu não sou especialista, mas a hipótese dos pesquisadores nesse experimento é que, olha, ela não tem uma teoria da mente bem formulada na cabeça, então ela não consegue atribuir uma crença falsa para a Sally, a crença falsa de que a bolinha está na caixa preta. A criança acha que, bom, se tem diferentes formas de pensar isso. Como eu sei que a bolinha branca está na caixa branca, a Sally também sabe, ela vai na caixa branca. Então o que a criança sabe, todo mundo sabe. Isso é não ter uma teoria da mente na cabeça. Você não consegue atribuir crenças diferentes para outras pessoas, e crenças falsas para outras pessoas ou outros seres vivos. Então, os testes que a gente tem sobre isso, eles mostram que dos 2 aos 8 anos de idade, varia de criança para criança, mas dos 2 aos 8 anos de idade, esse modelo mental, essa teoria da mente, ela vai se desenvolvendo aos poucos. Tem perguntas que a criança só vai conseguir responder lá na frente, tem perguntas que ela já começa a conseguir responder com uma idade bem menor. E varia de pessoa para pessoa, isso aí tem estatística envolvida nisso, não é algo ferro e fogo. Mas o fato é, um modelo inato. Por que ele existe? Porque a gente precisa, para a vida social, a gente precisa de um modelo desse. Eu preciso conseguir criar hipóteses do que o outro está pensando, eu preciso conseguir imaginar o que está se passando na cabeça de outra pessoa para coordenar as nossas ações e conseguir ter uma vida social funcional. Então é por isso, por razões evolutivas, faz muito sentido a gente ter um modelo desse. Se nós não tivéssemos, a humanidade certamente não teria o tamanho que tem, não teria o sucesso evolutivo que teve. Então, é um modelo inato que nós temos. Tem casos que ele falha também, na maior parte das pessoas ele funciona, mas tem casos que ele não funciona tão bem assim, e isso é estudado pelos cientistas. Outro exemplo de modelo inato, muito importante, aqui a contribuição principal é do Chomsky, eu não vou entrar muito a fundo nisso, que é um tema super complexo, que eu não sou especialista, mas a capacidade de aprender uma linguagem é uma capacidade inata, seria um modelo inato que os seres humanos têm para conseguir ali, a criança nasceu, principalmente uma criança muito, muito jovem, ela tem uma capacidade incrível, uma elasticidade incrível no cérebro dela de conseguir absorver uma linguagem e entender uma linguagem. E isso é inato. Então o ser humano tem isso e até agora a gente não sabe se outros animais podem ter algo parecido com isso ou não. Mas a opinião da maioria é que não. Então seria algo que distingue os seres humanos de outros animais. Nós temos esse modelo inato de que a criança ali, principalmente na faixa de idade mais jovem, os sons que ela vai estar recebendo, o cérebro vai conseguir construir um modelo de que aquilo é uma linguagem com uma certa estrutura gramatical, com um certo conjunto de significados. O cérebro vai montando esse modelo de forma muito rápida, muito inteligente mesmo, nesses primeiros anos de vida. Depois, lógico, a gente pode se esforçar quando eu estiver mais velho para aprender uma nova língua, mas uma criança tem essa capacidade inata de receber sons que, sem esse modelo mental da linguagem, seriam puramente ruído, mas ela consegue aprender português tão fácil quanto japonês, basta ela nascer naquele lugar que ela vai entender. Então, essa capacidade de depurar uma estrutura gramatical, uma estrutura linguística de ruídos, é uma capacidade humana inata. E um outro modelo inato muito interessante também que a gente usa dia a dia, mas ele funciona tão bem que no geral a gente desconsidera que ele existe, seria um modelo da física, um modelo cotidiano aí de física, um modelo de senso comum da física. Como assim um modelo da física, que é inato, que a gente tem na nossa cabeça? Sim, com certeza nós temos. Para que ele serve? Para a gente medir, por exemplo, quanto de força fazer uma determinada atividade. Se a gente não tivesse um bom modelo da física na nossa cabeça, um modelo intuitivo,
não é intuitivo, desculpa, não. É um modelo inato, né? A gente incorreria uma série de erros brutais, né? Então você não sabe que força fazer para levantar um celular, para levantar uma TV, para correr, né? Você não saberia tomar esse tipo de decisão, porque você precisa fazer uma certa força para atingir determinado resultado. E isso depende de um modelo da física, né? Que relaciona força, velocidade, aceleração, massa, tempo para realizar uma tarefa, né? Então a gente tem um modelo mental de como se dá essas relações físicas no mundo. A gente vai aprender a fórmula lá do sorvetão no ensino médio, já com sei lá quantos anos, não sei em que idade que estão passando agora essa equação para essas crianças, mas muito antes disso a gente já tem um modelo na cabeça de como que o movimento funciona, com velocidade, com aceleração, com a distância espacial, com o tempo, tudo bonitinho. A gente não consegue formalizar, não consegue pôr no papel, mas a gente tem, senão a gente não conseguiria, por exemplo, atravessar a rua. Na hora de atravessar a rua, você tem todos os elementos ali desse modelinho da física na cabeça. Você tem a sua posição, a distância até o carro que está vindo, a distância até o outro lado da rua, você tem a velocidade do carro, que você está imputando no carro, também tem um modelo, né, que relaciona a visão com esse modelo da física, que está olhando para como o carro está se deslocando e inferindo a velocidade do carro. Esse modelo também tem a aceleração do carro, e aí você vai estimar quanto tempo ele vai demorar para chegar, e você vai usar também um modelo mental de qual é a sua velocidade, qual é a sua aceleração, a distância até o outro lado da rua, quanto tempo você leva até o outro lado da rua, e essas duas informações vão ser cruzadas para saber se num ponto no meio da sua trajetória até a rua vai ter um choque, uma colisão entre você e o carro. Então, do ponto de vista de um problema de física, né? Se você colocar um problema desses de física para um adolescente responder, ele vai ter que já ter tido essa matéria primeiro, muitos vão errar, né? E é um modelo relativamente simples, mas que dá algum trabalho. Você tem que decorar aí duas fórmulas, você precisa de um conjunto de informações numéricas muito bem definidas sobre velocidade e aceleração, e vai dar um trabalhinho resolver esse sistema, né, de duas equações. No caso do modelo inato que nós temos da física, ele funciona em segundos, às vezes até milésimos de segundo, e funciona super bem, e a gente precisa desse modelo para viver. Esse modelo da física, com certeza, quase todos os outros animais devem ter um modelo desse tipo, né? O pássaro para conseguir voar, uma onça para conseguir caçar a presa para conseguir fugir da onça e assim por diante. É um modelo inato extremamente necessário para a nossa vida como organismo. Então, alguns exemplos, além da analogia, então isso que eu fiz é uma analogia. Né? Eu fiz uma analogia entre a nossa decisão de atravessar ou não atravessar a rua e um modelo da física com equações de como se resolveria esse problema de deslocamento no espaço. Mas isso é uma analogia. Mas, Thomas, isso é só uma analogia ou será que funciona, realmente é um modelo? Será que não tem como a gente saber se realmente é um modelo que o cérebro tem, né, e não é uma percepção direta da realidade dessas questões da física? Não, nós temos boas razões para acreditar que isso é um modelo. Então, uma delas é que nós temos uma série de vieses, tá? Tem uma literatura super interessante sobre isso, sobre vieses de percepção de força. Tá? Então, dependendo da cor do objeto, a gente pode considerar ele mais pesado ou ele mais leve na hora de aplicar esse modelo inato de força. Então, objetos mais escuros pode passar determinado viés, objetos mais claros passam outro viés. Tamanho, a gente também tem vieses com relação ao tamanho. Né? Coisas grandes a gente espera que sejam em geral mais pesadas, coisas pequenas a gente espera que seja mais leve. A gente pode ser surpreendido com essas coisas. Então, uma bola de boliche, você está esperando que ela seja pesada. Porém, no contexto, né, de jogar boliche, a gente sabe que cada bola vai ter um peso diferente. Então, na hora que a gente vai pegar essa bola, a gente já
está indo, mesmo sem saber, com um viés de, olha, eu quero testar, eu vou testar quão pesado é essa bola, porque eu não sei exatamente. Cada bola, embora seja mais ou menos do mesmo tamanho e com cores estranhas, cada bola pode ter um peso diferente. Então a gente já vai com esse viés. Mas às vezes a gente erra. Não sei se já aconteceu com vocês, comigo já aconteceu, foi uma vez só, mas foi muito engraçado. Você tem, por exemplo, uma caixa de suco. A caixa de suco a gente pode achar que ela está cheia ou achar que ela está vazia. Se ela estiver cheia, ela vai pesar mais ou menos 1 quilo. Se ela estiver vazia, porque é água, né? Se ela estiver vazia, ela vai pesar quase nada, só o papelão que está em volta. Então, um viés de força muito curioso é quando você, vamos supor, eu vou na geladeira, pego uma caixinha de suco que está cheia, pego ela da geladeira, coloco em cima da mesa. Eu saio da cozinha, né? E aí depois eu volto. Do mesmo jeito que a Sally saiu da sala e voltou. E aí, sem eu saber, alguém foi lá, tirou todo o suco, bebeu todo o suco da caixinha e colocou ela exatamente no mesmo lugar, do mesmo jeito, sem dar nenhum sinal de que essa caixinha foi tocada ou foi alterada entre eu sair e eu voltar. E vamos supor que tenha sido pouco tempo também, então eu nem vou imaginar que isso poderia ter acontecido. E aí você volta e aí você vai pegar essa caixinha e levantar. Vamos supor que você vai levantar bastante para tomar o suco direto da caixinha. Se não existe nenhuma pista de que houve uma mudança nessa caixinha e você acabou de pegar ela e ela estava cheia, tinha 1 quilo ali, pode ser que o seu cérebro erre. Esse modelo inato da força vai dar errado. O cérebro vai fazer uma previsão de que ele vai ter que levantar 1 quilo, ele vai aplicar uma força nos nossos músculos do braço, da mão, para levantar 1 quilo, e aí isso vai dar errado. Aquilo ali vai pesar umas 50 gramas ao invés de pesar 1 quilo. E aí quando você aplica a força para levantar 1 quilo em um objeto de 50 gramas, é muita força. E aí o que acontece é que essa caixa voa. Sua mão vai subir super rápido com uma aceleração absurda. Você vai sentir um mal-estar grande porque você não está esperando. Então, como esse modelo funciona muito bem, a gente não surpreende o nosso próprio corpo com movimentos estranhos, em geral. Mas aí se acontecer isso, você vai tomar um baita de um susto, porque é um erro muito grande, esse modelo não costuma errar. É uma sensação super esquisita. Aconteceu isso comigo uma vez. É algo difícil de acontecer, tá? Não é fácil criar esse viés tão grande e esse erro tão grande, porque o modelo ele é inato, então a gente está fazendo isso o tempo inteiro e ele funciona muito bem. E qualquer pequeno ruído, qualquer pequena informação que sugira que você não sabe o peso daquilo, quando você não sabe o peso real de alguma coisa, o cérebro automaticamente já se adapta para você fazer essas pressões, aplicar essas forças de forma mais moderada, de forma mais tentativa, antes de aplicar a força mais forte. Né? Então, e aí vai acabar não acontecendo isso. Mas é um experimento interessante, tá? Eu imagino que deve ser possível fazer uma espécie de pegadinha para tentar pegar alguém com isso, mas deve ser muito difícil de fazer, porque funciona muito bem. Mas isso acontece, tá? Tem toda uma literatura sobre viés de percepção de força. Outro caso onde esse modelo erra é, por exemplo, quando a gente vai bater uma porta de um carro que não é o nosso. Então, o nosso carro, às vezes, a gente também erra, né? Ou um carro que às vezes não é seu, mas que você está acostumado bastante a usar. Às vezes a gente erra na mão, né? Erra força e bate a porta com tudo. Mas, no geral, se você está acostumado com aquele carro, a força que você aplica na porta, você se acostuma com ela e você aplica sempre essa força. Aí pode acontecer de você trocar de carro, seja para um carro muito mais pesado, um carro que tem a porta muito mais leve, e aí você aplica aquela força e bate a porta com tudo, se for muito mais leve, ou você tenta bater a porta e a porta não fecha direito, se a porta for mais pesada. Então isso é um erro desse modelo de percepção de força. Né? A gente não sabe a estrutura interna do carro, a gente não sabe o peso real dele, é utilizado um modelo o cérebro usa um modelo dentro da nossa cabeça, que não tem equações no sentido que a gente entende equações, mas que funciona de forma parecida. Ele não sabe o que tem lá dentro, então ele estima o peso daquilo e a gente precisa tomar a decisão de quanta força fazer e a gente pode errar. Né?
Então, pessoal, esses são alguns exemplos de modelos inatos, tá? Existem muitos e muitos outros. Não necessariamente a discussão sobre eles vai aparecer com esse nome, porque diferentes áreas da psicologia, enfim, da física, até nesse caso, da linguística, vão tratar desses problemas de forma muito especializada e às vezes sem essa referência ao debate filosófico que a gente está se propondo aqui. E metodológico, né? Debate metodológico também. Mas existem muitos outros, tá? Por que eu estou trazendo esse debate que não está lá no verbete da enciclopédia Stanford? Pelo seguinte, para a gente não achar que a discussão de modelos científicos ela se diferencia de outras percepções que a gente tem no dia a dia, de outras crenças que a gente tem sobre o mundo, pelo fato de serem modelos. Tá? Acho que esse é o principal ponto-chave. Então, quando a gente vai discutir modelos científicos, seja um modelo econômico, um modelo da física, um modelo da química, isso que a gente está debatendo não difere de outras percepções que a gente tem sobre o mundo, né? Pelo fato de ser um modelo, pelo fato de ser uma simplificação, pelo fato de ser uma estimativa, né? De ser uma aproximação de um objeto que não é perfeita. Ser um modelo não é o que diferencia os modelos científicos das nossas outras formas de percepção. O que vai diferenciar um modelo científico de outras formas de percepção é o fato de ser científico. O que significa ser científico? A gente vai ter muitos vídeos para debater isso, que esse é o verbete da enciclopédia Stanford. Mas eu queria trazer essa provocação para vocês, que é algo que não está no verbete da enciclopédia Stanford. Algumas discussões que eles colocam ali são muito melhores de serem feitas se a pessoa tivesse background, se você conhecesse a discussão, né, de outros modelos inatos e intuitivos que nós temos na cabeça, mas não está lá. Então aqui eu estou trazendo para a gente nivelar nesse ponto e eu poder fazer referência a esses outros tipos de modelos que não são científicos e a gente poder ter um debate mais interessante sobre isso. Então, e o outro ponto, né, que a gente discutiu aqui bastante a fundo, mas não custa relembrar, é isso de que a nossa percepção do dia a dia, então uma série de impressões que a gente tem, de imagens que a gente forma, de crenças que nós temos na cabeça, nós muitas vezes achamos que nós estamos percebendo a realidade diretamente, mas na vasta maioria dos casos o que nós temos é o que daria para chamar de percepção modelo dependente. Tá? Então você está recebendo estímulos de um mundo real, mas entre esse mundo real e o que você de fato sente, existe uma série de modelos inatos de tato, de visão, de olfato, de audição, etc., que o nosso cérebro está fazendo, que nós não temos controle sobre isso, né? Que está processando essas informações, para usar uma analogia com um computador, e mostrando para a gente. Então, é uma percepção modelo dependente. Então, quando a gente for discutir modelos científicos, vejam só, o modelo científico também é uma forma de representar algo no mundo real, tá? A ciência depende desses modelos, mas a nossa vida no cotidiano também depende. A questão é que os modelos que a gente está aplicando na vida cotidiana, nós temos menos controle sobre eles. Eles não são codificados, não existe um algoritmo de como funciona a percepção de um bebê para conseguir depurar de ruídos uma linguagem com regras gramaticais. Isso não está codificado em lugar nenhum, tem a questão da hierarquia Chomsky e tal, etc. A universalidade dela, eu não vou entrar nesse mérito, mas esses modelos inatos, eles não estão codificados em lugar nenhum e eles funcionam independentemente do que a gente quer, do que a gente gostaria que eles fizessem. Né? Então, e o modelo científico não vai ser assim ou não era para ser assim, mas a gente vai fazer esse debate. Então, pessoal, esse é o debate, tá? A gente está dentro desse grande tema ainda, que é o primeiro do verbete, de semântica, modelos e como que eles representam o mundo. Nesse vídeo a gente cobriu os modelos inatos, que nessa escala pedagógica que eu criei de diferentes classes de modelos, é o que a gente tem menos capacidade de mudar como eles funcionam. Tá? Você pode ver quantas ilusões de óticas você quiser, que você vai continuar propenso a ver ilusões de ótica. Às vezes, mesmo a pessoa te explicando que aquilo é uma ilusão de ótica, você não consegue se esquivar daquela impressão que você está tendo. Então, a gente não tem uma agência sobre isso,
E como esses modelos não são codificados, não estão escritos em lugar nenhum, a gente não sabe exatamente como que eles funcionam, a gente também não consegue deliberar sobre eles, né? Se alguém tem um modelo, entre aspas, que não funciona muito bem, da física na cabeça, ou a visão da pessoa não funciona, não tem debate que possa ser feito com outras pessoas que vai ajudar ela sobre isso. Em um modelo científico, não é bem assim. A gente espera que eles sejam codificados, a gente espera que a gente consiga agir sobre eles. Mas mais sobre isso nos próximos vídeos. Então, esses foram os modelos inatos. O nosso próximo vídeo é sobre modelos intuitivos, e aí, dali em diante, a gente vai para os modelos científicos e só vai discutir eles dali até o fim da série. É isso, pessoal. Espero que tenham achado interessante. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal para ver os próximos. Agradeço muito a atenção de vocês. Espero que tenham achado legal. Valeu e até o próximo.